mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito desse comentário que o Thiago Lima fez a respeito dos pastores, missionários, irem orar lá em Brasília pelo presidente. Daqui a uns dias não vai poder nem orar mais pelas nossas autoridades, né? Antes eu gostaria que você se inscrevesse e deixasse o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, ativar a sininho de notificação para que ele te avise quando chegar vídeo novo e compartilhe, porque você vai aprender, é bênção, tá certo? Então, hoje nós vamos analisar esse vídeo e você vai descobrir no final do vídeo que a maioria das coisas, quase nada do que ele falou nesse vídeo é verdade. E também no final do vídeo nós vamos ver a quem o Isaías se refere ao dizer sobre os cães gulosos, que tanto o Thiago Lima fala. Bom, ficou curioso para saber quem é os cães gulosos? Assiste até o final do vídeo sem pular, que você vai saber. E sem demora, segue o vídeo. Líderes religiosos que estão ali preocupados com a sua própria aparência, sempre mexendo nos celulares, como se o próprio Criador, muitas vezes tendo que ler o que eles gostariam de falar ali, pois aparentemente, se o Espírito do Criador estivesse realmente junto com eles ali, eles não precisavam de celulares. Na época de Cristo não haviam celulares, principalmente para propagar o Evangelho, e eles fizeram isso de uma forma muito bem feita, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pastores. Mas esses aí precisam sempre dos seus celulares, ou no meio da oração, como vocês podem ver aí nesse momento, ele pega o celular ali e começa a aparentemente mexer, um deles, e aparentemente ler alguma coisa como se estivesse fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e totalmente diferente daquilo que Cristo nos ensinou. Para ser o nosso pastor aqui durante 4 anos, tem 1 ano e meio que ele assumiu. Se seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa. Oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Diferente do que Cristo nos ensinou, pois esse não é o formato correto de oração. Como a gente vê ali, se reuniram em praças públicas, se reuniram no Palácio do Planalto com essa máscara de oração, totalmente diferente do que nos foi ensinado nas próprias Escrituras. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Você viu no vídeo o Thiago Lima falando a respeito do cara mexer no celular? Sinceramente é um argumento bobo, irrelevante, que não tem absolutamente nada a ver. Aliás, esses caras ligam a câmera e nem sabem o que estão dizendo ou o que vão falar. O importante é gravar alguma coisa e monetizar. E a prova disso, olha o vídeo aí. Segue esse vídeo aí. E, gente, ainda não sei sobre o que vou falar neste vídeo, sim. Como você viu o amigo do Thiago Lima, ele não tem o que falar, ele liga a câmera e vai falando. Se é abobrinha ou não, é irrelevante. O importante é monetizar, assim como o Thiago Lima. Ele ficar implicando com o cara olhar no celular e vir com um argumento desse que parece uma criança de 8 anos que está no 2º ano da 2ª série. Pelo amor de Deus. É um argumento extremamente infantil, contudo, é necessário que monetize, então tem que ter vídeo todo dia. Se é abobrinha ou não que vocês vão assistir, não importa, o importa é monetizar. Eu tenho falado que essas pessoas não se preocupam com as suas almas e os fatos não deixam mentir. Contra fatos não há argumentos. E ele fala, porque eles ficam ali com aquelas máscaras de oração, ele fala daquela maneira teatral, contudo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, recomenda-se orar pelas autoridades. Daqui a pouco não vai poder nem orar mais, segundo o Thiago Lima. E essas autoridades, segundo está escrito lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala que são levantadas por Deus. Sendo assim, nós temos a obrigação de orar pelos nossos governantes para que façam um bom papel, porque o mundo espiritual tem guerra e é necessário que eu e você venhamos a orar. E ele ainda fala, porque na época de Cristo não tinha celular e eles fizeram o papel muito bem. Então na época de Lutero também não tinha celular e foi feito o papel muito bem.
As igrejas se difundiram, vieram para a América do Sul, para a América do Norte, para a Ásia, para tudo quanto é lugar. Fizemos esse papel muito bem. Inclusive, se você tem uma Bíblia para ler, Tiago Lima, é por causa de nós. Porque Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Então nós fizemos esse papel muito bem e ainda continuamos fazendo. Mas já que você é contra, por exemplo, tecnologia, por que você não pega esse próprio conselho que você deu aí nesse vídeo e se retira do YouTube, do WhatsApp, do Instagram e do Facebook? Se retira de todas as plataformas, compra um megafone e vai pregar nas praças. Não é necessário celular, pelo menos foi o que você mesmo disse. Outra coisa, ele fala, porque eles infringiram uma regra que o próprio Jesus estabeleceu, do qual está escrito lá que tem que orar no quarto e tal. Então o próprio Jesus era um hipócrita, segundo Tiago Lima? Sim, porque Jesus orou na cruz, não é verdade? Ele disse, Eloá, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Ou seja, ele fez isso na frente de todo mundo e, segundo Tiago Lima, Jesus é um hipócrita. Ele também disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que dizem, também quando estava pregado na cruz. Segundo Tiago Lima, Jesus é um hipócrita. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O próprio apóstolo Pedro orou e um homem foi curado no Templo Formosa. Todos os dias eles traziam aquele coxo para estar ali. Pedro chegou, olhou para ele e disse, não tem ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Resultado, foi curado. Pedro também era hipócrita? Será que Pedro não entendeu quando Jesus falou que era para orar no quarto? Ou Pedro entendeu e Jesus também entendeu o que ele mesmo disse e quem não entendeu foi o Tiago Lima? Fica claro aqui quem é o hipócrita na história, quem é que entende ou não entende as escrituras. Segue mais um vídeo. Deveriam ser pagos aí para o próprio Estado e não foram. Eles estão perdoando, é mais ou menos isso. E diante disso, eles colocam essa máscara de oração, como a gente pode ver nessa seguinte matéria aí, que diz assim, o presidente recebeu alguns pastores, grifei essa palavra, pois é muito importante para que a gente possa juntar com isso aqui, que por sinal, eles colocam como livro de regras, e é claro, as palavras de Cristo, as verdadeiras palavras, o contexto de tudo está aqui. Então a gente tem que sempre observar e estudar essas coisas. Pastores evangélicos no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, no dia 5 de junho do ano de 2020, dentre eles, Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, R.R. Soares, teve ali Estevão Hernandes e mais alguns outros. Isso me fez exatamente lembrar de Isaías 56, mais ou menos a partir do versículo 10, que podemos começar a observar as coisas dessa forma, onde o texto diz assim: todos os seus atalaias, todos os seus líderes religiosos, basicamente dizendo assim, os seus mestres, os seus doutores, os seus pastores, são cegos e nada sabem. Todos são cães mudos que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Gostam realmente muito desse sono em que eles e as pessoas que estão ali ouvindo suas palavras permanecem. E estes são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Ok, e para analisar essa parte do vídeo, ele diz assim, todos os seus atalaias, pode-se dizer assim, todos os seus doutores, todos os seus líderes religiosos? Não, não pode-se dizer assim. Porque no Antigo Testamento, tudo era diferente do Novo Testamento. E eu explico por quê. Em Efésios capítulo 4, nós vemos o dom pastoral. Só que no Antigo Testamento não havia ainda pastores. Deus instituiu, segundo Êxodo capítulo 28, os sacerdotes e não pastores. Os pastores são da nova aliança. Na antiga aliança eram os sacerdotes. Contudo, o próprio pastor Tiago Lima disse que não acredita que deveria existir ou que existe pastores. Como ele pode usar um texto dizendo que os cães gulosos são os pastores, se nem ele acredita nisso? Então, só aí, ele mesmo se refuta, ele mesmo
cai em contradição. Contudo, como quem está acostumado com o canal sabe que aqui nós não temos interpretações rasas, simplistas, nós vamos mais profundo. E ninguém melhor para explicar sobre os cães gulosos do que o próprio Isaías. Ele disse aí em Isaías 56 sobre os cães gulosos e sobre esses pastores, e nós vamos descobrir aqui quem são os pastores. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Ciro era um rei persa que conquistaria Jerusalém mais tarde. No Antigo Testamento, quando você vê a expressão pastor, isso significa o quê? Significa um governante, um rei, e não os pastores, como esse modelo do Novo Testamento. Olha só, o Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ou seja, Deus, por motivos óbvios e motivos dele, escolheu Ciro para dominar Jerusalém. Não quero entrar em muitos méritos, contudo, aprendemos à luz da Bíblia, e o próprio Isaías explica que pastor não era sacerdote, e sim reis e governantes. Você vai achar essa expressão em Ezequiel, vai achar essa expressão em Jeremias 2:8, muito mais explicado. Em Jeremias 2:8 explica 4 categorias de pessoas, o que não deixa a mínima dúvida. Ou seja, quando ele fala, esses atalais, podemos dizer, são os pastores, os mestres. Não podemos dizer, tá certo? Espero ter ajudado. E outra coisa, amanhã eu vou colocar o vídeo mais importante desse canal. O que você vai aprender amanhã, você vai ficar de queixo caído. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida deu.